Bora para mais uma. Dia 14, Provérbios 14. Bora lá, esperar o povo entrar. Bom dia, meu povo. Bom dia para vocês que estão chegando aí. Quem for chegando vai me falando como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se tá tudo certo. Bora, Gilson Lopes. E aí? Boa, paz, anda, né? Escondido, isso aí. Fala aqui pra mim, vocês que estão chegando na live aqui agora, se dessa série de lives que eu tô fazendo, se essa é a primeira live ou não é a primeira live. Fala aqui pra mim, vocês que estão chegando agora aí, pra eu conhecer um pouco mais de vocês. Ó, seguinte, eu tô transmitindo a live agora no YouTube também, tá bom? Deixa eu olhar aqui se tá tudo certo com a conexão. Tudo certo. Eu tô transmitindo a live também no YouTube e eu recomendo que você assista por lá. YouTube tem menos distração, é mais organizadozinho. E eu recomendo que você assista por lá. Fechou? Até porque vai dar determinado horário aqui. Eu vou migrar lá pro YouTube e a gente vai ficar só lá no YouTube. Ok? Não é a primeira live, não é a primeira live. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos começar, né? Bora lá. Seguindo a nossa sequência aqui de um provérbio por dia. Hoje é dia 14 isso. Hoje é dia 14, a gente vai para Provérbios 14. Ontem, inclusive, estavam me perguntando a versão dessa minha Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia é essa aqui. Essa é a capa, tá? Ela é a linguagem Nova Almeida atualizada, tá? É a versão dela. Então, se você que está em casa aí, se você quiser acompanhar pelo Google também, acompanhando cada provérbio que eu estou trazendo aqui, é só pesquisar no Google Provérbios 14 NAA, que é a linguagem dessa Bíblia aqui, que é a Nova Almeida atualizada. Fechou? Então vamos lá, vamos começar. Ó, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Só para a gente pegar um contexto aqui, essas lives que a gente está fazendo todo dia, a gente está lendo o livro de Provérbios, ok? O livro de Provérbios ele foi escrito pelo rei Salomão. Segundo a Bíblia, o rei Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Então, o que é que a gente vai observar aqui nesses capítulos? A gente vai observar que na maioria das vezes, 90% das vezes, ele vai estar falando algo relacionado à sabedoria. Ele fala sobre riqueza, sobre relacionamento, sobre tudo que é relacionado à prosperidade. Porque o que é prosperidade? Prosperidade é crescer, independente da área da sua vida. Inclusive, essa live aqui está precisando prosperar. Vamos fazer o seguinte, pega essa live aí e encaminha para 5 pessoas. Vai. Encaminha essa live para 5 pessoas que a gente está precisando fazer essa live aqui prosperar. A gente está precisando levar essa mensagem adiante. Às vezes é uma mensagem que a pessoa pega aqui, uma frase, um insight que a pessoa recebe, que acaba fazendo toda a diferença na vida dela. Fechou? Então, ó, vamos lá, dedinho aqui embaixo, aviãozinho. Manda essa live aí para pelo menos 5 pessoas, principalmente você que não está na primeira live, principalmente você que já assistiu outras lives dessa série aqui, você sabe que aqui é entrega total, 100% de dedicação. Então vamos lá, ó. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Primeira coisa, né? O que é insensatez? Insensatez é alguém que não tem juízo. Insensatez é alguém que é doido, que é maluco, que é contrário ao bom senso, ok? Essa é basicamente a definição de insensatez. Então, quando você para pensar, a mulher sábia ela edifica a sua casa. O que é que provavelmente vai ser uma mulher sábia? Uma mulher que é compreensiva, uma mulher que é companheira, uma mulher que vive em unidade com seu marido, porque a intenção do casamento
Não é que o casamento seja descartável, como ele é hoje em dia. As relações hoje em dia, elas estão cada vez mais descartáveis. Relações de... Inclusive, eu percebi uma coisa aqui agora que me veio à mente. Deixa eu só parar aqui rapidão, só para dar esse adendo. Ontem eu fiz uma contagem regressiva aqui para a live, e agora que eu estou percebendo que eu coloquei a contagem regressiva por horário errado. Então, ajuda aí, apertando no aviãozinho, compartilhando essa live com quem precisa, porque eu mesmo coloquei o horário errado lá na contagem regressiva, e vai ter gente chegando aqui já praticamente no final da live, fechou? Então vamos lá. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Uma mulher sábia é uma mulher que provavelmente entende verdadeiramente qual é o sentido do casamento, que o sentido do casamento é que um homem e uma mulher, eles vivam em unidade. A Bíblia fala que deixará pai e mãe e homem e mulher se tornarão uma só carne. O que ele quer dizer com isso? Imagina que você tem... Eu nem tenho aqui agora para poder fazer. Mas imagina que você tem um saco de laranja, por exemplo. Você tem um saco de laranja. E quando as laranjas elas estão em parceria, quando elas estão só na presença um do outro em parceria e você rasga um saco de laranja, vai ter laranja caindo para praticamente todos os lados, ok? Então, elas estão ali, elas estão todas juntinhas, só que quando rasga, quando tem uma ruptura, quando tem uma dificuldade, quando tem uma situação de adversidade, o que é que vai acontecer? Vai cada laranja para um lado, vai cada pessoa para um lado. Só que, a partir do momento que você pega aquelas laranjas que foram cada um para um lado, você faz um suco e você espreme elas, você tem unidade. Isso é unidade. Unidade é quando vira um só. A partir do momento que você fez um suco com várias laranjas, você já não tem mais como separar uma laranja da outra. Elas já estão todas misturadas ali naquele suco e já não tem mais o que fazer. Então, viver em unidade é basicamente isso. E é isso que... essa foi a intenção do casamento. Essa é a intenção real do casamento, é que a gente não tenha relacionamentos descartáveis, como é hoje. E para que a gente não tenha relacionamentos descartáveis, a gente precisa justamente de sabedoria. A gente precisa buscar se edificar para que, a partir do momento que a gente se edifica, a gente vai edificar a nossa casa. E nesse provérbio aqui está falando que a mulher sábia edifica a casa, mas é a mesma coisa para o homem. O homem sábio também vai edificar a sua casa. E quem é insensato, o que vai ser um insensato? Vai ser quem é contrário à sabedoria. E quem é insensato vai derrubar com as próprias mãos. Ou seja, quem é contrário, quem é insensato, não vai construir uma casa. Até porque edificar é uma coisa e derrubar é outra contrária. O que é que vocês vão perceber aqui geralmente nos versículos de Provérbios? Que geralmente, no mesmo versículo, você tem opostos. Ok? Você vai ter uma frase que é oposta à outra, que é completamente oposta à outra. Então o que é que ele fala pra gente? Que a sábia edifica a casa e a insensata derruba com as próprias mãos. Sabedoria dentro de um casamento é saber ouvir. Ontem, inclusive, a gente falou muito sobre isso, que alguns dos princípios, maiores princípios da sabedoria, estão justamente em você falar mais e ouvir menos. Falar mais e ouvir menos. Ouvir mais e falar menos. Por quê? A gente tem uma boca e 2 ouvidos, ok? Então a intenção é que a gente ouça mais e que a gente fale menos. E quem aqui, fala aqui pra mim no chat, quem aqui é casado? Fala, sou casado, ou então não sou casado. Quem tem um relacionamento, inclusive independente de ser casado ou não, quem tem um relacionamento de namoro, de noivado, que ainda não chegou nessa fase do casamento, já sabe que uma relação é um ambiente onde você precisa ouvir, é onde você precisa se doar, é onde você precisa muitas vezes se colocar no lugar do outro, é onde muitas vezes você precisa se colocar num papel de, às vezes, pedir perdão, sem você necessariamente achar que está errado ou achar que tem feito algo de errado. E um relacionamento é sobre isso, é sobre você se doar e é sobre, principalmente, você entender que vocês precisam viver em unidade, como eu dei um exemplo do suco de laranja. Então, essa busca que a gente está fazendo aqui todos os dias é uma busca justamente pela sabedoria. É a gente buscar justamente aprender princípios de vida, aonde esses princípios que a gente está adquirindo aqui todos os dias, tudo isso que a gente está aprendendo todo dia, são coisas que vão edificar a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, vão edificar a nós mesmos. O seu eu do futuro,
agradece por você hoje estar buscando sabedoria. Tenha certeza disso. Então, quem anda na retidão do Senhor, quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. O que é que Salomão está querendo dizer para a gente aqui? Eu vejo que é moda falar assim, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, é uma coisa que, tipo assim, cai muito no senso popular, né? De todo mundo falar sobre isso, de dizer, não, eu acredito e tal. Só que, no final das contas, às vezes a gente está vivendo num caminho que é totalmente o contrário do que a gente fala. Eu percebo um padrão de comportamento em muita gente, onde as pessoas às vezes acham que porque começaram a ter um relacionamento com Deus, elas vão virar pessoas santas e elas têm que ficar apontando os defeitos das outras pessoas que estão ao seu redor. Sendo que fazer isso já entra nessa parte de caminho tortuoso que Salomão está querendo dizer para a gente aqui. Então, você crer em Deus é uma coisa, você temer ao Senhor já é uma outra coisa completamente diferente. E a partir do momento que você anda na retidão, que você anda no caminho, que é um caminho que você sabe que é certo, você teme ao Senhor. Mas você que anda em caminhos tortuosos, você está desprezando o que é o Senhor. Então, muitas vezes a gente só está naquela do superficial, né? De dizer, não, eu acredito em Deus e tal, mas e aí? É igual você ser casado e só ir conversar com sua mulher quando você quer dar uma namorada, né? Quando, não, vem cá, me abraça, vem aqui. A mesma coisa é a maioria das pessoas no seu relacionamento com Deus. A maioria das pessoas só procura a Deus a partir do momento que tem uma necessidade, que é para pedir alguma coisa, que está passando por alguma situação difícil, mas e quando está tudo bem? Quando está tudo bem, você agradece? Quando está tudo bem, você lembra dele? Você conversa com ele todo dia? Imagine se você fosse casado com alguém e essa pessoa só falasse com você de vez em quando. A pessoa não fala com você todo dia, a pessoa fala assim, de vez em quando, lembrei de você aqui hoje e vou falar com você aqui hoje. A mesma coisa é um relacionamento com Deus onde a gente só busca a Deus quando a gente está precisando, quando a gente tem uma necessidade. E você mesmo sabe que não é esse o caminho. O caminho, ele sempre vai ser um caminho de retidão, e um caminho de retidão, ele está ligado a relacionamento, tá? Então, você que diz que, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mano, começa para e começa a listar quais são todas as atitudes que você tem feito no seu dia a dia, que você acha que são atitudes que agradam a Deus ou desagradam a Deus. Que aí você vai começar a observar de verdade o que você está tendo de relacionamento verdadeiro ou não. Óbvio que a gente sempre vai ser imperfeito. O pecado, ele habita dentro de nós, infelizmente. A natureza humana, ela é pecaminosa. E a gente sempre vai pecar, a gente sempre vai errar. E a gente vai errar em coisas grandes e em coisas pequenas. Só da gente ter um pensamento negativo sobre alguém, a gente já está pecando. E não tem como a gente fugir disso. Quer dizer, a vida do cidadão cristão é justamente uma busca para quê? Para que todos os dias você se afaste desse caminho que você sabe que é o caminho errado. Mas isso é algo que você tem que ir contra o que é a sua própria natureza. E isso faz com que você tenha que ter um esforço maior para poder viver longe de pecado, para viver longe das coisas erradas da vida, das vacilações da vida, das armadilhas que a gente tem na vida, no mundo aí afora, porque o mundo hoje, na verdade sempre, né? Mas o mundo hoje, mais do que nunca, é um mundo que preza por várias coisas que são totalmente contrárias ao que Deus quer para a nossa vida. E hoje em dia tudo é moda, né? Tudo é legal, tudo é interessante. Então, tem muita gente que se apropria dessa moda justamente para colocar pessoas em caminhos errados. Então, o convite que eu tenho para fazer para vocês aqui, a partir do que a gente está lendo no versículo 2, é de justamente você começar a se questionar. Você se questionar de quem são as pessoas que você acompanha, quem são as pessoas que você anda, quais são as suas atitudes que você vê que desagradam as pessoas que estão ao seu redor. A partir do momento que você tem uma atitude que desagrada a maioria das pessoas que estão ao seu redor, provavelmente isso daí já é um indício. E quando eu estou falando uma característica que desagrada as pessoas que estão ao seu redor, eu não estou falando tipo assim de trabalho, por exemplo, que você... Bora, Rafa, e aí? Eu não estou falando, por exemplo, sobre trabalho. Quando você quer começar a empreender
e as pessoas vão te criticar por você estar empreendendo. Eu não estou nem falando disso. O que eu falo de ter características que estão incomodando as pessoas ao seu redor é que eu, por exemplo, eu sempre fui muito de dar opinião, certo? Principalmente opinião onde eu não era chamado. Eu dava muita opinião onde não era chamado. E um dia alguém falou que eu era arrogante. E esse alguém foi minha esposa. Um dia ela chegou para mim e falou que eu era extremamente arrogante e que todas as pessoas que estavam ao meu redor tinham medo de conversar comigo, de falar alguma coisa comigo e tinham medo de receber uma patada. E que isso era arrogância. Ao invés de simplesmente debater, discutir, brigar, dizer, não, e você é isso, porque qual que é o negócio? A gente tem uma cultura onde a gente não sabe dar feedback, não sabe ouvir feedback. Na maioria das vezes isso acontece não só em relacionamento, mas no trabalho, em amizade, em basicamente tudo. A gente não sabe dar um feedback para outra pessoa e a gente não sabe ouvir um feedback de uma outra pessoa. Então, a partir do momento que minha esposa chega para mim e fala que eu sou arrogante, eu tenho duas opções. Ou eu vou querer rebater apontando um defeito dela, porque eu sempre vou ter um defeito para poder apontar dela, ela sempre vai ter um defeito para apontar meu. E a gente vem aqui para o primeiro capítulo de hoje, né? Que é justamente sobre a mulher sábia edificar a sua casa. E é como eu falei, não é só a mulher sábia que vai edificar a casa, mas um homem sábio também vai edificar a sua casa. Então, quem é sábio vai fazer o quê? Vai fazer perguntas. Lembra do que eu venho falando já nas outras lives? Quando você não sabe algo sobre a vida de alguém, você nunca pode chegar afirmando. Você precisa fazer pergunta. E aí, ela chegou para mim e falou assim, você é arrogante, você é muito arrogante e todo mundo te acha arrogante. Aí nesse dia, acendeu um alerta aqui na minha cabeça, eu falei, opa, peraí, deixa eu olhar aqui o que é essa tal de arrogância. Eu cheguei no Google e pesquisei, arrogância, o que é? Foi a primeira pergunta que eu fiz, eu não fiz uma pergunta para ela, porque naquele momento a gente estava esquentado. Quando você está esquentado, quando você está estressado e você vai ter essas conversas de feedback, geralmente não vai dar certo. Você tem que ter esse tipo de conversa de feedback com o parceiro, com a namorada, com o marido, com a esposa, a partir do momento que vocês já estão mais de cabeça fria. Se for conversar de cabeça quente, vai dar merda. E isso é justamente a falta de sabedoria. Tem inclusive um versículo de hoje aqui, que é o 17. Que é o 14:17, que diz que quem logo se irrita comete loucuras. Quem logo se irrita comete loucuras. Ou seja, a gente precisa parar, respirar, às vezes até sair, falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa e depois voltar naquele assunto, porque esse é um sinal de sabedoria. E aí nesse dia eu peguei e fui fazer a pergunta, só que eu fui fazer uma pergunta pro Google, fui pesquisar, perguntar pro Google o seguinte, Google, o que é arrogância? Vamos pesquisar aqui a definição de arrogância. Ó, qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez. E eu olhei isso e eu falei, rapaz, o pior é que faz sentido. E aí eu fui pesquisar um vídeo, pesquisei no YouTube, fui pesquisar vídeos sobre o que é arrogância. E naquele dia eu cheguei à conclusão de que realmente eu estava sendo arrogante. De que realmente eu estava, e muitas vezes sem perceber ou sem querer, eu tinha um senso de superioridade. Onde nessa superioridade que eu achava que eu tinha, eu dava feedback para as pessoas sem as pessoas me pedirem, dava opinião para os outros sem ninguém me pedir, eu era duro demais com as palavras, eu falava tudo que eu pensava, e não é assim que as coisas funcionam. A gente falou sobre isso ontem, inclusive, que tem muitos momentos que o ideal que você tem que fazer é ficar calado. Você tem que ficar calado em determinadas situações e ouvir mais do que falar. Você tem que perguntar primeiramente, antes de qualquer coisa. Então, nesse dia eu peguei, fui lá e fui fazer a pergunta pro Google, o que é arrogância, pesquisei, eu olhei, eu falei, realmente eu preciso melhorar nesse ponto. Então, o questionamento que eu trago para você hoje, a partir do versículo 2, quais são as atitudes hoje que você precisa melhorar? De verdade, sem falsa modéstia, sem também se colocar para baixo, tá? Porque às vezes tem gente que tem bloqueio de autoimagem, tem gente às vezes que se olha como inferior às outras pessoas, tem gente que se acha inferior às outras pessoas e às vezes você acha que você tá ruim em tudo, né? Tem gente que se acha um lixo, que acha que ela é a pior pessoa do mundo, sendo que não é.
Todo mundo vai ter qualidades, habilidades e vai ter inabilidades. Até porque o que a gente é hoje, tudo que a gente é hoje, eu, ao longo dos meus 28 anos de vida, eu sou basicamente fruto do meio que eu vivi durante a minha vida toda. Então, não tem como, por exemplo, você ter um relacionamento com uma pessoa, seja de namoro, um relacionamento de casamento, ou de conjugal, ou até um relacionamento de amizade, e você querer que a outra pessoa ela seja parecida com você, sendo que ela teve um estilo de vida durante a vida inteira que foi completamente diferente. E era isso que acontecia comigo. Logo quando eu fui morar junto, né? Porque eu fui casar um dia desse. Logo quando eu fui morar junto, eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Só que, mano, a minha mulher tinha passado 18 anos com os pais dela e 1 ano comigo. Qual seria a maior influência e o maior impacto na vida dela? Toda a mentalidade que foi adquirida durante 18 anos de vida e não o que foi adquirido durante 1 ano de vida. Então, se você está num relacionamento de casamento, de namoro, e você vê que a outra pessoa precisa mudar num determinado âmbito, numa determinada, digamos assim, num defeito, em algo que ela precisa melhorar, a primeira pessoa que precisa mudar é você. Porque você precisa ser o exemplo. Você precisa ser a primeira pessoa que vai se levantar para poder buscar sabedoria, para que você seja o exemplo. Porque se você só aponta o defeito da outra pessoa, você não busca melhorar os defeitos que você tem, as inabilidades que você tem, o que é que vai acontecer no momento de discussão? Você só vai apontar e você vai ter muita coisa para ser apontado. Então, se você quer dar um feedback, eu não estou falando nem sobre apontar, porque apontar é errado. Mas se você quer dar um feedback, se você quer conversar, se você quer ser alguém que edifica a sua casa, como a gente está falando aqui no versículo 1 de hoje, seja a primeira pessoa que busca a mudança dentro da sua casa. A primeira pessoa que se levanta dentro de casa é a pessoa que vai salvar a casa. Acredite. Fala aqui para mim nos comentários se isso aqui que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. E se tá fazendo sentido, eu quero saber por que vocês não estão apertando aqui, ó, no aviãozinho. Aperta aqui nesse aviãozinho e manda essa live para mais 5 pessoas. Bora animar isso aqui. Ó, na boca do tolo está a vara, para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. É exatamente o que a gente já estava falando agora. O que é soberba? Soberba é justamente a arrogância que eu estava falando aqui agora. É você ser alguém orgulhoso, é você ser arrogante. Então, Salomão está trazendo para a gente aqui o quê? Ele está trazendo para a gente a consciência de que alguém que é tolo, na boca dele tem uma vara, ou seja, tem um castigo, porque quando ele fala de vara aqui na Bíblia, tem pessoas que dizem que tem alguns sentidos, só que sempre vai ser um sentido relacionado à disciplina, à correção, à repreensão, tá? E uma repreensão dura. Por quê? Quem aqui, fala aqui pra mim nos comentários, quem aqui apanhava quando era criança de, sei lá, de cinto, de sandália, ou às vezes até com uma vara mesmo? Fala aqui pra mim nos comentários. Porque minha mãe era do tipo da mãe que quando eu era criança, quando eu já corria dela, né? Quando ela vinha querer me bater, ela corria de mim. Ela era tipo assim, ó. Ela tinha aqui disponível essa caneta, essa xícara e essa garrafa. O que tivesse mais próximo da mão da minha mãe era o que ela ia pegar e ela ia atacar em mim de longe. Então, o sentido da vara que tá aqui... Aí, ó. Apanhava pouco eu. Marquinhos devia merecer apanhar muito mesmo, de verdade, né? Apanhava não, só tentativa de assassinato. Boa. Ó, Salomão tá falando aqui pra gente no versículo 3 que na boca do tolo tá a vara para sua própria soberba. Ou seja, o tolo, alguém que não é sábio. Lembra que eu falei que geralmente vai ter uma inversa. Uma inversa. Cada versículo ele vai falar sobre algo e vai falar sobre o inverso daquilo ali. E ele tá colocando o tolo e o sábio como duas situações, como dois estados completamente inversos. Então ele fala pra gente aqui que o lábio do sábio vai proteger ele. Os lábios dos sábios os protegerão. Então, isso já vem do que a gente já conversou ontem, que você precisa falar menos e ouvir mais. Essa é a primeira coisa.
Primeira coisa de tudo, vai começar a falar, faça perguntas. Quando você faz perguntas, você faz a outra pessoa que está do outro lado pensar. Por exemplo, quando a gente quer vender alguma coisa, uma forma de quebrar uma objeção é: alguém chega para você, você oferece o seu serviço, o seu produto, e alguém chega para você e fala assim: tá caro. O que você faz quando alguém fala para você que algo tá caro? Primeira coisa que você faz é uma pergunta. Você chega e pergunta assim: tá caro? Mas caro em relação a quê? E aí você vai fazer outra pessoa pensar. Às vezes ela nem vai ter o que dizer, mas às vezes ela vai ter algum ponto de comparação. Às vezes aquela outra pessoa, ela tem algo para poder usar como comparação em relação ao preço que você está dando. Então, as perguntas, elas fazem as outras pessoas pensarem, ok? Então, ó, Salomão está falando o que pra gente aqui? Ó? Que na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba. Ou seja, o tolo é alguém que é o oposto do sábio. O que o tolo fala é oposto à sabedoria, e o que sai da boca dele é arma contra ele mesmo. Porque alguém que é ao contrário do sábio, alguém que é tolo, ele vai se enrolar nas suas próprias palavras. Geralmente um tolo é alguém que mente, geralmente ele é alguém que tem senso de superioridade, geralmente é alguém que fala demais, geralmente é alguém que fala o que não devia, geralmente é alguém que dá a sua opinião, é aquela pessoa que é a sincerona, né? Quem nunca? Quem nunca foi a pessoa ou conheceu a pessoa que tem alguém no seu meio, no seu círculo, que diz: não, é porque eu sou sincero. Irmão, geralmente você só é chato ou chata, na maioria das vezes. E esse era o meu caso, antigamente. Eu era o cara que eu chegava e eu dava opinião em tudo e sem ninguém ter me perguntado nada. E no final das contas eu achava que eu estava abalando, que eu estava arrasando, mas no final das contas eu só estava sendo chato. No final das contas eu só estava sendo inconveniente. No final das contas eu só estava sendo arrogante. Então, vamos parar para pensar mais, fazer mais perguntas, ao invés de já chegar vomitando no ambiente que a gente está, ou nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente já chegar vomitando a nossa opinião, sendo que na maioria das vezes ninguém pediu, né? Então, ó, quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. É interessante isso daqui. Quando a gente para ver o conceito, a definição de zombador, zombador é alguém que geralmente vai ser alguém tolo, é alguém que vai ser irônico, debochado, é alguém que é sarcástico. E quando você tem esse tipo de comportamento, geralmente isso está ligado até uma parte de soberba, de arrogância, onde você, ao invés de dar um feedback, ao invés de fazer uma pergunta, ao invés de dar um feedback, ao invés de fazer uma pergunta, o que é que você vai fazer? Você vai usar o sarcasmo para poder colocar aquela outra pessoa para baixo. O sarcasmo que alguém zombador usa é justamente não para edificar um relacionamento, não para edificar uma situação ou um momento, não é para construir alguma coisa, mas é justamente para poder colocar outra pessoa para baixo. É justamente para poder ofender a outra pessoa. E Salomão fala para a gente aqui que o zombador, ele vai procurar sabedoria, mas ele vai ter dificuldade de encontrar. Primeiramente, por que um zombador vai ter dificuldade de encontrar a sabedoria? Primeiramente porque se ele é alguém que é arrogante, provavelmente ele é alguém orgulhoso, arrogante, ele vai ter dificuldade em enxergar nele mesmo quais são as coisas que ele precisa melhorar. Então o próprio zombador, ele é alguém que ele vai ter dificuldade em olhar para dentro. Era o meu caso, no exemplo que eu dei aqui na live de hoje, quando minha esposa veio e falou que eu era arrogante e que todo mundo me achava arrogante. E aí naquele dia eu estava com o coração aberto. Por quê? Quando você é alguém que está com o coração fechado, quando você é alguém que está só no modo defesa, você está só na defensiva, geralmente você vai olhar para uma coisa dessa, um feedback desse que alguém vai te dar, né? Principalmente quando é um feedback acalorado. Você vai ouvir um feedback desse e você vai ter justamente dificuldade em absorver aquilo.
em a pessoa te falar uma coisa dessa e você parar e pensar assim, pô, será que eu sou isso mesmo? Porque na maioria das vezes as pessoas dão esses feedbacks pra gente, o que é que a gente vai fazer? Como eu falei, a gente vai apontar o defeito da outra pessoa, ao invés de parar para olhar o nosso. Então alguém que é zombador, alguém que é tolo, alguém que é arrogante, alguém que é orgulhoso, vai ter dificuldade de encontrar sabedoria. Por quê? Porque ele quer falar mais do que ouvir. Ele tem dificuldade em fazer assim. Quem é arrogante, por exemplo, ele tem facilidade de fazer assim, mas ele tem dificuldade de fazer assim. Geralmente são pessoas que têm facilidade em apontar o defeito das outras pessoas, mas ele tem dificuldade em enxergar os defeitos deles mesmos, né? Até porque quem é arrogante tem um senso de superioridade, então ele é o bonzão em tudo, ele sempre vai achar defeitos nos outros, mas nele mesmo ele não vai achar. E por que o sábio ele vai adquirir conhecimento com facilidade? Porque alguém que é sábio é alguém que se coloca em posição de escutar. É alguém que se coloca em posição de ouvir, é alguém que se coloca em posição de inferioridade. E o que é que eu quero dizer com inferioridade? É você se colocar você ver que tem alguém que tem alguma chave, que tem alguma coisa que pode mudar seu resultado de alguma forma. Quando você vê alguém que pode falar algo que pode te edificar e que você pode aprender com essa pessoa, você se coloca na situação não de ficar falando o tempo todo, mas sim de ficar ouvindo. Então o sábio ele tem facilidade de ouvir e justamente por isso ele vai adquirir o conhecimento com muito mais facilidade. Primeiramente por quê? Porque ele sabe olhar para ele mesmo e falar assim, não, eu preciso melhorar em tal coisa, então eu vou escutar. E até um sinônimo de humildade. Quando você tem humildade, é você saber reconhecer que todas as pessoas elas carregam algo. Todos os seres humanos, essas pessoas que estão aqui na live agora, hoje, nesse momento agora, a gente tem 20 pessoas ao vivo. Inclusive, vamos apertar no botãozinho aqui do aviãozinho, ó, eu vou fazer aqui junto com vocês. Você vai apertar no aviãozinho aqui e você vai mandar essa live para pelo menos... Cadê? Deixa eu caçar aqui. Vou mandar para pelo menos 10 pessoas aqui essa live agora. Bora, tô caçando esse povo aqui. Bora, mandei. Ó, o sábio é alguém que vai... Boa, isso aí, Marquinhos. Parabéns pela escolha de vocês, tá? Eu não agradeço por ninguém estar aqui na live. Eu parabenizo vocês, porque todo mundo que está aqui na live, dessas 20 pessoas que a gente tem ao vivo aqui, são pessoas que estão justamente buscando o quê? Estão buscando a sabedoria, estão buscando o conhecimento. E pessoas que buscam a sabedoria, elas vão encontrar com facilidade. Por quê? Porque você se coloca na posição de ouvinte. Nesse momento aqui, eu estou numa posição onde eu estou falando, mas eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais busca conhecimento em basicamente todos os ambientes. Em qualquer ambiente que eu estou, eu tenho humildade suficiente para poder ouvir o feedback de qualquer pessoa que seja. E quando eu não estou trabalhando, obviamente, aqui, ou fazendo live ou alguma coisa nesse sentido, eu estou o tempo todo fazendo o quê? Assistindo live de outras pessoas, eu estou ouvindo podcast, eu estou assistindo uma aula, então eu estou o tempo todo me colocando no papel de aprendiz, para quê? Para em determinado momento eu possa me colocar no papel de professor. Porque é um processo, eu preciso aprender antes de ensinar, senão a lógica fica inversa, né? E aí o negócio não flui. Então, ó, vamos para o versículo 7. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará as palavras de conhecimento. Que é insensato, como a gente já falou, é alguém sem juízo, é alguém que é maluco, é alguém que é contrário ao bom senso. Isso vem até do provérbio que a gente leu ontem, que falava sobre ambiente. Deixa eu ver qual que era aqui. Tinha um provérbio de ontem que ele falava justamente do ambiente aqui, ó. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você tem que parar para pensar em qual ambiente que você está envolvido hoje. Quais são as pessoas que estão ao seu redor e o que essas pessoas estão fazendo por você. Se são pessoas que estão te edificando ou se são pessoas que estão te colocando para baixo. Se são pessoas que estão querendo que você prospere de verdade ou se são pessoas que estão querendo que você se mantenha na média. Porque o que acontece? Tem muita gente, às vezes, que está ao nosso redor que vê você, às vezes, num processo de mudança, vê você querendo começar a ler livro, estudar, comprar curso, comprar mentoria, ir para palestras. E às vezes tem gente que vai te criticar porque você está fazendo tudo isso.
Tem gente que vai olhar para aquilo e vai falar assim, não, para com isso é maluquice, vem pra cá, vamos curtir a vida, bora beber até a gente ficar parecendo um cachorro de rua vomitado, vamos beber, vamos curtir, vamos... Sextou. Sextou. Quando a pessoa entra no modo sextou, ela entra num estado de espírito onde ela vai bater na porta do lixão e volta. É o modo sextou, que é você se acabando naquele momento ali justamente para quê? Para você esquecer dos problemas que você tem. E no final das contas, quando você acordar no outro dia, você vai ter um problema maior ainda. Ah, Aldo, mas você tá falando isso porque você não bebe. É claro que eu não bebo mais. Depois de ter feito tanta merda bebendo, como é que eu vou continuar bebendo? Depois de começar a buscar a sabedoria de verdade, como eu estou fazendo com vocês aqui agora, como é que eu vou continuar bebendo? Como é que eu vou continuar bebendo se eu vejo que aquilo ali é uma coisa que me tira do meu estado mental absoluto, que eu perco o meu controle mental absoluto e faz com que eu ofenda pessoas que eu não queria, que me faz baixar o meu... Porque a bebida, ela basicamente baixa o seu filtro, né? E aí você não filtra direito seus pensamentos. Você vai ter pensamentos e você vai fazer o quê? Você vai simplesmente vomitar nas pessoas que estão ao seu redor. Você vai pegar certos pensamentos e você vai trazer para as pessoas que estão ao seu redor, sendo que ninguém te pediu nada, ninguém quer saber, e você tá naquele momento ali onde para você tá tudo certo, você vai falar, você vai achar graça de muita coisa, mas no final das contas você só vai estar se atrapalhando. Você vai estar atrapalhando as pessoas que estão ao seu redor e você vai estar se atrapalhando. Porque não tem como. Ó, o Shell falou aqui, ó, verdade, tirei a bebida da minha vida. Velho, uma das vezes que eu comecei a ter a consciência de que eu devia parar de beber foi um dia que eu já não morava com os meus pais. Eu tava trilouco, quadrilouco, malucaço naquele dia. Eu fui pra casa da minha mãe, com minha esposa e com a minha filha. E aí já vem de uma série de coisas, né? Quando você não bebe, que você para pra pensar a merda que é você beber e dirigir, você olha assim e fala, meu Deus, como foi que tanto tempo eu ficava bebendo e dirigindo? Que merda que eu tinha na minha cabeça pra eu estar fazendo uma coisa dessa? E aí tá, beleza, fui pra casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu peguei o liquidificador dela e eu fui fazer um suco de alguma coisa, eu não sei se era morango congelado, se era polpa e tal. E minha mãe tinha falado que não era pra fazer. E quando a mãe fala, amigo, independente da idade que você tem, a mãe falou, não vai. Então, nesse dia, minha mãe falou que não era pra eu fazer alguma coisa, era pra eu guardar lá, que ela ia fazer, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui inventar de fazer alguma coisa no liquidificador dela. Eu acho que era morango ou era acerola que estava congelado. E aí o que foi que eu fiz? Eu quebrei o liquidificador. E aí, óbvio que minha mãe não ficou satisfeita, né? Com essa situação. Minha mãe reclamando comigo. E aí o que foi que eu fiz? Ao invés de baixar a cabeça e falar assim, não mãe, é verdade, eu tô errado. Eu fiquei puto com ela. Minha mãe veio reclamar comigo. Eu que comecei a reclamar com ela. E aí eu fiquei tão puto que naquela hora eu saí da casa dela. Eu fui no shopping comprar um liquidificador e colocar de volta na casa dela. Aí olha, isso foi uma das pequenas coisas que eu já fiz. Fora todas as outras coisas. Fora um dia que eu tava dando um cavalo de pau com o carro dos meus pais. Eu tinha, sei lá, 18, 20 anos de idade. Eu tava dando um cavalo de pau com um carro que nem era meu e daqui a pouco a polícia apareceu. Eu tava atrás do Gran Hotel Stella Maris. Quem é de Salvador sabe onde é. Tem uma parte ali de areia grande, né, de terra, que é espaçoso. E aí a polícia apareceu uma viatura. Quando eu vi a viatura, amigo, eu não parei não. Eu botei o carro para andar. Só que na hora que eu botei o carro para andar, o que foi que aconteceu? Tinha um buraco gigante, eu não tinha visto. Eu fui correr da polícia. Ó o nível da maluquice. Eu fui fugir da polícia porque eu estava dando um cavalo de pau embriagado. E aí o carro entrou num buraco. O carro ficou assim, ó. A roda do meu lado aqui, que era o lado do motorista, entrou no buraco do carro. E a roda traseira do lado do passageiro, ela ficou assim, ó. O carro ficou assim, totalmente inclinado dentro do buraco. Mano, eu achei que eu ia apanhar nesse dia. Quando chegou, a sorte é que tava só. Tinha só um policial e uma PFM. Só. E a PFM, ela olhou assim, eu não sei se ela era mãe, mas eu sei que a PFM, ela tentou apaziguar a situação. Mas o cara, o policial, ele só faltou me bater. E se tivesse
provavelmente uma guarnição com 4 policiais, se é uma Rondesp da vida, mano, eu ia tomar uma coça e ia ser bem feito. Olha o nível da vagabundagem que o cidadão faz simplesmente porque tá bebendo. Uma coisa à toa, totalmente sem necessidade. Ó, o Shell falou aí, diabo puro. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Então, tipo assim, a partir do momento que você começa a buscar de verdade a sabedoria, quando você começa a buscar os verdadeiros ensinamentos, quando a gente começa a buscar nisso aqui, que é um manual de vida, você começa a ver que tem certas coisas que vão parar de fazer sentido na sua vida. E vai começar a acontecer naturalmente. Você naturalmente vai deixar de estar em determinados ambientes. Você naturalmente vai deixar de andar com determinadas pessoas. Você vai perceber que dentro do seu relacionamento conjugal vão ter brigas que não vão mais acontecer. Simplesmente por quê? Porque você tem sabedoria suficiente para fazer uma pergunta. Você tem sabedoria suficiente para poder ouvir a outra pessoa e fazer se apontar, ao invés de ficar só apontando para outra pessoa. Então, tipo, quando você começa verdadeiramente a buscar a sabedoria, você vai ver que tem coisas que não lhe cabem mais. Como no exemplo que eu dei aqui, como é que eu ia continuar bebendo a partir do momento que eu conheço a sabedoria e que eu vejo que quando eu bebo eu só faço merda, eu só faço maluquice. Esse exemplo que eu dei de hoje foi só eu dei 2 exemplos, na verdade, foram só 2 de todos os outros do que já aconteceu. Inclusive, na live de ontem, eu trouxe um testemunho muito interessante em relação a isso. Depois, se você quiser acompanhar as outras lives, todas as lives, elas vão estar ficando salvas no meu canal do YouTube, tá? YouTube, você chegar lá no YouTube, pesquisar Aldo Rosendo, você vai achar meu canal, vai ter lá os episódios do meu podcast e essas lives aqui que estão ficando salvas lá. Fechou? Então, ó, vamos pro próximo. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Já é basicamente o que a gente está falando aqui, né? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Isso aqui é pesado, velho. Isso aqui é pesado. Quando você começa a usar a palavra pecado ao seu redor, porque o que acontece? Você começa a ler a Bíblia, você vai começar a ter um determinado linguajar. Vão ter coisas que você vai ler aqui, que você vai começar a ver que tem coisas que faz sentido. Bora, Shell, tamo junto, viu, irmão? Abraço. Quando você começa a ler isso aqui, que é o seu manual de vida, você vai começar a ver que tem coisas que faz sentido, tem coisas que não fazem sentido, e vão ter palavras que você vai aprender aqui dentro e você vai começar a usar ao seu redor. E pecado é uma delas. Só que a partir do momento que você começa a usar a palavra pecado, as pessoas que estão ao seu redor vão olhar e vão falar assim: eita, lá vem um pastor, lá vem um crente. Por quê? Porque tem muita palavra que ela é usada muito no sentido pejorativo da coisa. Se você é alguém que está num ambiente de congregação, que é uma igreja, por exemplo, as pessoas acham que é religião, que é sobre religião, e para muita gente é, mas para mim não é. O ambiente de igreja, por exemplo, é um ambiente onde você está congregando, ou seja, você está na presença de outras pessoas, que são pessoas que têm uma busca parecida com a sua. Uma busca que é sempre sobre buscar um relacionamento com Deus. Não é sobre religião, não é sobre nome de igreja, não é sobre placa de igreja, não é sobre padre, pastor ou o que é que seja. Mas é simplesmente sobre você buscar ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Porque quando você começa a buscar isso de verdade, você vai ver que coisas que você nunca imaginou vão começar a acontecer. E é aí que está a graça da coisa. É aí que você começa a ver uma transformação verdadeira na sua vida e nos ambientes que você anda. É a transformação que vai acontecer na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Porque, como eu falei, o homem ou a mulher sábio, ele vai edificar a sua casa. Então, uma das palavras que eu comecei a usar foi a palavra pecado. E as pessoas, elas começam a usar isso num sentido pejorativo, certo? E Salomão está trazendo para a gente aqui que os insensatos, eles zombam do pecado. Ou seja, tudo é engraçado, né? Tem coisa que é pecado, que a gente sabe que é pecado, que é errado, mas a gente fica relativizando as coisas. Isso, inclusive, é estratégia de manipulação da mídia, né? Da mídia, dos influencers. É você dizer: não, vamos nos permitir, tá tudo certo, é tudo legal, bora mesmo, vamos usar droga, vamos bater na porta do lixão e voltar porque é sexta-feira. Só porque hoje é sexta, é um dia na semana em específico, você tem que ir botar a cabeça no bueiro e voltar.
Para no outro dia você estar se sentindo mal, você vai estar de ressaca, você vai ver que você fez um monte de coisa sem necessidade. Quantas vezes na época que eu vivia assim, quantas vezes eu não pegava o celular no outro dia para ver o que é que eu tinha mandado de mensagem para as outras pessoas, porque eu tinha esquecido. Eu esquecia o que é que eu tinha mandado de mensagem para as outras pessoas e na maioria das vezes eu estava com vergonha das coisas que eu tinha feito no dia anterior. Então, Salomão traz aqui para a gente no versículo 9 que os insensatos eles zombam do pecado, ou seja, eles relativizam tudo, tá tudo engraçado, é legal, vamos fazer mesmo, tá tudo bem. E é como eu falei, isso aqui não é sobre religião, não é sobre... Inclusive o que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo justamente o livro de Provérbios, por quê? Porque Provérbios ele traz sabedoria para a gente, para a vida. Isso aqui é sabedoria para relacionamento, para trabalho, para você prosperar quanto empresário, para você prosperar até como CLT dentro da empresa de outras pessoas. E a partir do momento que você pega tudo isso que tem aqui, porque o que tem aqui são princípios e não são regras. Qual que é o problema da maioria das religiões? As religiões, na maioria das vezes, elas criam regras. Você precisa seguir uma doutrina específica. Se você não seguir aquilo, você vai para o inferno. E não é sobre isso. É sobre você começar a ter um discernimento real do que é certo, do que é errado. Do ambiente que te cabe, do ambiente que não te cabe. Do que te convém e do que não te convém. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo te convém. Você é livre para você fazer o que você quiser. Então, vamos para o 10. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Interessante isso aqui. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Isso aqui é algo sobre intimidade, sobre para quem são as pessoas que estão ao seu redor, que vão participar do que é a alegria do seu coração, como Salomão está trazendo para a gente aqui, né? A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. É o que a gente estava falando agora, sobre pecado. A gente trata o pecado como, muitas vezes como uma brincadeira, como algo normal, fica parecendo que é algo pejorativo, que é algo de quem é religioso, mas não, amigo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, lembra do exercício do dia? Exercício do dia é você parar e você começar a fazer uma listinha sobre você mesmo, sobre comportamentos que você precisa melhorar, coisas que você precisa mudar no seu relacionamento de trabalho, no seu ambiente familiar. Quais são as atitudes que você precisa começar a fazer, o que é que você precisa começar a executar para você começar a evoluir como pessoa. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Interessante isso aqui. O prudente reflete antes de dar um passo. Na live de ontem a gente estava falando justamente sobre prudência. Existe uma diferença muito grande entre medo e prudência. Por exemplo, eu não vou pegar na avenida aqui, que é o meu escritório, que é aqui o empresarial, eu não vou pegar e vou sair aqui andando a 150 km por hora. Não porque eu tenho medo, mas é porque não é prudente. É uma coisa sem necessidade. Então, o ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Isso aqui é forte, velho. Isso aqui é forte. A gente falou sobre isso hoje. Você precisa começar a se questionar. Se questionar em relação às atitudes, às pessoas que você acompanha, os ambientes que você está. Você precisa aprender a se questionar em relação às pessoas que estão ao seu redor. E Salomão traz para a gente aqui um aprendizado de que o ingênuo ele dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar o passo. O que é isso aqui? É você não ouvir tudo que alguém fala como verdade absoluta. O que eu estou falando para vocês aqui não é verdade absoluta, não. Eu não quero que você saia daqui fazendo o que eu estou falando, porque Aldo falou. Não, irmão. Eu estou lendo um manual de vida que Salomão deixou pra gente, deixou um presente pra gente. Eu estou lendo isso daqui que é um manual de vida, um manual de relacionamento, mas é você que tem que ter seu filtro e você discernir. É você olhar e você ver o que é que você acha que é certo, o que é errado. O que é que você acha que dá para aplicar na sua vida ou não. Não é porque eu estou falando que você tem que dar crédito a tudo que eu estou falando. Assim como aquele influencer que você acompanha, não é porque você gosta dele, porque você acha bonitinho ou porque você acha legal, que você tem que fazer tudo que aquela pessoa diz que você tem que fazer. É inclusive assim que a maioria de vocês está perdendo dinheiro. É inclusive assim que tem muita gente que está destruindo família. Porque o influencerzinho ganha o dinheiro lá para poder divulgar o joguinho, né? A apostazinha, o cassinozinho e tal, e aí você vai na onda. Você não questiona nada, você é ingênuo,
Você dá crédito a tudo que aquela pessoa tá falando, o que é que você vai fazer? Vai botar um dinheirinho na aposta, né? No aviãozinho, no não sei o que, num joguinho não sei o que lá das quantas, na roleta. É o que a maioria das pessoas vai fazer. Então, o prudente, ou seja, é aquela pessoa que age com sabedoria, ele reflete antes de dar o passo. Então você tem que pensar. A gente tem que parar de ficar agindo no piloto automático e a gente precisa começar a pensar. Pensar no que a gente vai fazer, pensar no porquê a gente faz o que a gente está fazendo, pensar em quais são as pessoas e os ambientes que a gente realmente deve estar, para a gente parar de ficar agindo só no piloto automático, parecendo que é um robô, e começar a ter opinião própria, começar a verdadeiramente buscar a sabedoria, que é um dos princípios. Nesses dias de live que a gente está fazendo aqui, a gente vê que o princípio principal que Salomão traz para a gente no livro de Provérbios é justamente sobre a sabedoria. É justamente sobre a gente aprender a buscar a sabedoria e a gente buscar a sabedoria com tudo que a gente tem, com o nosso entendimento, com a nossa vida, com a nossa alma. O sábio é cauteloso, se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Não precisa nem falar nada, né? Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Quem logo se irrita comete loucuras. Parar, pensar antes de agir. Passamos fome? Ontem eu te mandei uma mensagem, você entrou aqui na live dizendo que tá desesperado, que não sei o que, mesma coisa, o nome do seu Instagram já é um nome que é vitimização. Eu te falei ontem que se você fosse lá e me mandasse uma mensagem no direct, eu ia liberar para você o acesso do meu treinamento, para você aprender a usar o celular que está na sua mão, usar a internet que você tem aí, para poder ganhar dinheiro, e não ficar entrando de live em live pedindo, beleza? Se você quiser, eu posso te ajudar dessa forma. Então, eu não vou nem entrar no assunto vitimização aqui hoje, senão a gente vai passar um dia inteiro só falando sobre isso. Então, se você realmente está desesperado, manda uma mensagem lá no direct que eu vou liberar o acesso dos meus treinamentos para você, para que você comece a usar o celular que está na sua mão, a internet que você tem, para poder prosperar, para você fazer o seu, ao invés de estar de live em live pedindo. Fechou? Então, quem logo se irrita comete loucuras. Mais um convite à sabedoria, a gente parar, pensar, fazer perguntas, se questionar, a gente fazer perguntas não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está num momento, numa situação de conflito, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer pergunta. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. Em outras palavras, o mundo dá voltas, né? O mundo dá muitas voltas. E enquanto tem muita gente que às vezes acha que nunca vai precisar de ninguém, sou bom, eu sou tal, que vem da arrogância, que é algo que a gente já falou sobre isso aqui hoje. Salomão fala pra gente aqui que os maus vão se inclinar diante dos bons. O que é se inclinar? É se curvar, se colocar numa posição de inferioridade. E os ímpios vão fazer súplicas, ou seja, vão fazer pedidos, vão pedir por favor diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Atenção, viu? Quem nunca viveu ou conhece alguém que viveu uma boa fase financeira? Você tá lá, tudo que você tá fazendo tá dando certo, você tá vivendo uma fase financeira ótima. Tá tudo evoluindo, tá tudo prosperando, a coisa tá acontecendo. Tá cheio de amizade, né? Cheio de amigo. Quando tá tudo bem, quando tá tudo perfeito, quando tá tudo dando certo, a amizade ao seu redor é de monte. Mas a partir do momento que você está num momento de dificuldade, quando você está numa situação de inferioridade, a partir do momento que você deixa de ter muitas coisas a oferecer para as outras pessoas, não fica ao seu redor. Eu conheço um cidadão que era bem próximo a mim, que ele prosperou financeiramente muito rápido. Só que também o único âmbito que ele prosperou foi financeiramente. Então, ele começou a se envolver com muita gente, muita amizade, né? Droga, muita gente na casa dele. Você chegava na casa do cidadão, tinha, 10 pessoas dentro da casa do cara. Era aquela coisa que é todo mundo amigo, todo mundo se ama, aquela coisa legal, né? Aquela coisa top de quem tá
de quem está prosperando financeiramente, abre a mão para todo mundo. Ele saía com toda essa galera que andava na casa dele e pagava tudo para todo mundo. Pagava tudo para todo mundo e era top. Às vezes ele saía com 10 pessoas, ele bancava almoço, café da tarde e janta para todo mundo que estava com ele. E enquanto o cara tá nessa situação, né, do lado da riqueza, ele tá cheio de amigos. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar ao redor, todo mundo quer dizer que é amigo, todo mundo quer dizer que viu o desenvolvimento, todo mundo quer dizer que andava com ele quando ele estava na situação mais difícil. Mas a partir do momento que o cara cai, a partir do momento que o cara começa a passar por momentos de dificuldade, cadê as amizades? Cadê? Some tudo. A partir do momento que o cara, ele passa por essa fase, as amizades vão sumir. E é isso que Salomão já está trazendo para a gente aqui. Você vê que a sabedoria do que tem aqui no livro de Provérbios, tudo é 100% atemporal. Ontem a gente descobriu que na época de Salomão já existia dublê de rico. A gente viu um versículo aqui, ó. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O que é isso aqui? Já era dublagem de rico nessa época. Já eram pessoas que viviam de aparência há, sei lá, 4, 5 mil anos atrás. Então, ó, quem despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso, não se afastam do caminho os que planejam mal. Peraí, deixa eu só aumentar a temperatura do ar-condicionado aqui rapidão. Peraí. O negócio tá frio aqui, viu? Ó, mas por acaso não se afastam do caminho os que planejam mal, mas haverá amor e fidelidade para os que planejam bem. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam a penúria. Boa, essa aqui é a frase, é o versículo do dia, esse aqui. Em todo trabalho eu aproveito, meras palavras, porém, levam a penúria. O que é penúria? É escassez, é pobreza, tá? E em todo trabalho eu aproveito. O que é que Salomão está dizendo pra gente aqui? Sabe aquele trabalho que você está hoje, que você ganha um salário mínimo, que talvez você não seja tão valorizado, ou o trabalho que você não gosta, sabe? Esse trabalho que você tem hoje. Salomão está dizendo pra gente aqui que em todo trabalho eu aproveito. Então, aonde você está hoje, por mais que você esteja numa situação onde não está sendo a situação mais confortável do mundo para você, onde você acha que não está sendo favorável para você, mas nesse trabalho existe proveito. Existe proveito onde você está hoje. E se não existe mais realmente, literalmente proveito nenhum, vamos botar a data. Eu vejo que muita gente que é empreendedor, hoje que está na internet, eles só falam como se, tipo assim, como se não fosse mais existir outras pessoas no mundo a não ser empreendedores. Eu vejo que muita gente que é empreendedor, que é empresário, que fica falando parecendo que que é errado você ser CLT, que não existe a possibilidade de você trabalhar para outras pessoas, e a gente sabe que não é assim, porque tem pessoas que têm necessidades e necessidades. Qual que é o ponto? Se você trabalha em algo que te deixa insatisfeito, o que é que você precisa ter em mente? É que você precisa ter data para poder ir embora de sair. Você tem que ter data para poder sair. Você tem que ter data para poder estar buscando outros negócios. E se você tem um trabalho aonde você tem um trabalho e você quer ter o seu próprio negócio, o que é que você tem que fazer? Você tem que botar a data e principalmente você tem que ver qual é todo o proveito que você vai ter disso aí que você está aprendendo. Porque todo trabalho vai ter algum tipo de aprendizado. Talvez você esteja com o seu coração fechado. Talvez você esteja naquela situação que a gente já conversou hoje, de apontar mais para frente, para fora, do que para dentro. Então começa a apontar mais para dentro e começa a melhorar, começa a observar o que você pode melhorar no seu trabalho. Às vezes tem gente que tem um chefe, tem um patrão que é aquele cara chato, às vezes é um cara escroto, às vezes é um cara que cobra, mas como é que está sendo o seu desempenho dentro do seu trabalho? Como é que está sendo tudo que você está fazendo? Por exemplo, o Eliab perguntou aí qual é o verso que a gente está. A gente está no 23. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho eu aproveito, meras palavras, porém, levam a penúria. Em todo trabalho eu aproveito. Então, dentro do trabalho que você está hoje, por mais que às vezes seja algo que você pense que você não está sendo edificado de alguma forma, mas começa a pegar tudo que tem de aprendizado de dentro desse negócio. Às vezes você está numa empresa onde você aprende a criar processos, por exemplo,
Tem pessoas que às vezes trabalham numa empresa que é grande demais e essa empresa é tudo muito engessado, tudo muito robótico. Às vezes você faz o trabalho no seu dia a dia de um robô. Só que, o que é que você pode aprender num lugar como esse? Você pode aprender a criar processos, você pode aprender a entender como é que é feito o treinamento de pessoas, você pode entender como é que você faz para poder criar metodologia de trabalho. Porque aonde você chega para trabalhar, provavelmente você tem processo do que você tem para fazer. Então, nesse trabalho há um proveito. Qual que é o proveito? O aprendizado. Quem já quebrou? Fala aqui para mim no chat aqui. Quem já teve um negócio, uma empresa, independente de ser uma empresa grande ou pequena, e você já quebrou um negócio? Fala aí para mim nos comentários. Eu já quebrei alguns negócios, vários negócios. Eu já errei e eu tive alguns erros que me custaram muita grana. Eu errei num negócio uma vez e eu perdi 200 mil reais em um negócio. E graças a Deus era o dinheiro que eu tinha na mão. Não era, eu não fiz empréstimo, eu não fiz dívida nem nada do tipo. Mas pelo menos eu perdi um dinheiro que já era meu. Mas nisso daí existe proveito. Existe proveito em você ter quebrado. Por quê? Porque para você quebrar, você vai ver que existem coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, coisas que estão acontecendo ao seu redor, que você está perdendo o controle do negócio, você está perdendo o controle financeiro. E o que é que você vai perceber? Que se depois você tiver num outro negócio e você começar a entrar numa situação parecida com a situação que você já quebrou antes, o que é que vai acontecer? Você vai ser muito mais safo. Você vai perceber antes de esperar dar merda, antes de esperar o negócio literalmente dar errado, você vai começar a observar os padrões que fizeram que você quebrasse, que fizeram com que aquilo ali desse errado com você. Então, em todo o trabalho existe proveito. Por mais que você esteja fazendo algo que hoje pareça que não está te trazendo resultado, mas para ver o que é que você consegue aprender com isso que você está fazendo hoje. Bora, Leco. Bom dia, irmão. É tipo isso aqui. Essa live aqui, essas lives que eu estou fazendo todos os dias. Qual que é o proveito disso daqui? Financeiramente, eu tenho zero proveito para estar fazendo essas lives para vocês. Mas, primeiro, eu tenho um chamado e eu ficava fugindo disso, então eu preciso cumprir isso daí, que eu já fui chamado para poder fazer. E segundo que live que a gente está fazendo, live que eu estou fazendo, eu estou adquirindo habilidade de comunicação, habilidade de live, habilidade de... Isso daqui é uma palestra. Isso é uma palestra online, isso é uma palestra digital. Então eu estou adquirindo mais bagagem, eu estou adicionando mais quilometragem, eu estou adicionando mais horas de voo ao meu currículo, digamos assim. Então, conforme eu estou falando com vocês aqui, eu estou exercendo essa parte da oratória. Eu estou exercendo essa parte da comunicação. E isso não me gera um retorno financeiro direto, mas isso me traz conhecimento, isso me traz aprendizado, isso me traz mais raciocínio. Por quê? Isso aqui que eu estou lendo com vocês, eu não faço um resumo para quando eu chegar na live eu saber exatamente o que eu vou falar, não. Eu abro aqui cada capítulo de Provérbios todo dia, eu leio um versículo e a partir daqui a gente começa a desenvolver as ideias, mas eu não tenho um roteiro já todo escrito, todo pronto e tal. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse trabalho aqui, é um trabalho que gera proveito. Por quê? Porque eu estou evoluindo enquanto comunicador. Bora, bom dia, Gabriel. A riqueza está no processo, exatamente, é sobre isso. E o processo ele serve justamente para quê? Para gerar aprendizado na sua vida. Se você está vivendo um processo, se você está vivendo uma situação que é difícil, e você não está aprendendo nada com isso, amigo, você precisa repensar muita coisa. Tem muita coisa ao seu redor que está errado. E o que é que Salomão diz pra gente aqui? Que meras palavras, porém, levam à penúria. O que é a penúria? Como eu já falei, é a pobreza, a escassez. O que é que ele quer dizer com isso daqui? Tem muita gente que está aqui na live que só fala. Você só diz que vai fazer, que vai acontecer, que vai criar um negócio, que vai criar um projeto, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e no final das contas você não faz nada. E o não fazer nada, o só falar vai te levar ao quê? A pobreza. Se você só fala e você não faz, não tem como você passar pelo processo, não tem como você ter resultado em absolutamente nada na sua vida. Eu falo inclusive sobre isso no primeiro episódio do meu podcast, que é o 3 princípios para prosperar, que tá lá, tem no meu canal do YouTube, Aldo Rosendo, e tem no Spotify também, que é Exponencial Podcast. Inclusive essa live aqui e as outras lives dessa sequência de lives,
elas vão ficar salvas no meu canal do YouTube, tá? Então, se você chegou aqui agora no final, se você está curtindo, se você está vendo que isso aqui, que esse conteúdo é um conteúdo que é interessante, que está fazendo sentido para você, depois assiste a gravação dessa live que vai estar lá no meu canal do YouTube. Meu canal é Aldo Rosendo, fechou? E outra, todo dia a gente está aqui às 6h06 da manhã, ok? Então, se você está curtindo isso aqui, comece a investir em você. Comece a investir no que você tem de mais precioso, que é você, para ver se você sai dessa fase aqui de estar só nas meras palavras, porque Salomão está dizendo para a gente que meras palavras vão te levar à pobreza, vão te levar à escassez. E basicamente tudo que a gente falou aqui hoje foi justamente sobre sabedoria, foi justamente sobre a gente buscar a sabedoria. E o convite que eu estou fazendo para vocês aqui hoje é esse, é de vocês começarem a buscar cada vez mais sabedoria. Ah, Aldo, mas e meu sono? Ô amigo, você vai acordar às 6 horas. Se você acordar às 6h05, 6h06 você já está aqui na live. Eu estou acordando às 5 horas da manhã para poder fazer essa live para vocês. Eu acordo 5 horas, saio de casa e venho para o escritório. Imagine eu todo dia, 5h30 da manhã, eu tô vindo aqui para o escritório para poder fazer a live para vocês. Por quê? Se eu fizer a live de casa, eu vou fazer barulho, vou acordar minhas meninas, minhas digníssimas. Então, aqui no escritório eu fico muito mais à vontade, o ambiente é melhor, eu tenho iluminação, fica tudo muito melhor. Então, é um esforço que eu tô fazendo e é um convite que eu faço para você fazer também. De você fazer esse esforço de acordar um pouquinho mais cedo para que a gente esteja juntos aqui nessa caminhada. Essa é a terceira live de 30, que a gente vai ler 30 capítulos de Provérbios juntos, ok? Então, em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à pobreza. Para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Que é insensatez, como a gente já falou, é alguém que não busca sabedoria, é alguém que não busca o bom senso, é alguém que não busca conhecimento, é alguém que não busca aprender com as pessoas que estão ao seu redor. Então, ele está falando aqui pra gente que para quem é sábio, a riqueza é uma coroa. O que acontece? Tem muitos versículos na Bíblia. Ô Cláudia, fica aqui no Instagram mesmo. Lá no YouTube deu pau. Deu ruim aqui. Fica aqui no Instagram, tá? A gravação disso aqui vai estar no YouTube, viu, gente? Então, para os sábios a riqueza é coroa. Tem muitos versículos na Bíblia, às vezes, que trazem pra gente uma visão que parece que ter patrimônio, ter dinheiro, ter riqueza é algo errado. E não é errado. Qual que é a questão? A questão é aonde está o seu coração. E ele está falando aqui pra gente que para os sábios a riqueza é uma coroa, ou seja, é um símbolo, é algo que, no final das contas, para quem busca a sabedoria verdadeiramente, para quem busca a sabedoria e não fica nas meras palavras, ou seja, quem não fica só na conversinha e vai para a execução, a riqueza vai ser algo que vai ser inevitável na sua vida, não tem para onde correr. A partir do momento que você começa a ter atitudes que te levam ao resultado que você quer ter, o resultado em algum momento ele vai acontecer. Você só precisa entender o versículo anterior, que fala pra gente que em todo trabalho eu aproveito. Ou seja, por mais que você esteja fazendo algo hoje que não esteja te dando o resultado que você queria estar tendo hoje, mas nesse trabalho que você está fazendo hoje, existe proveito. Nesse trabalho que você está executando hoje, que parece que não vai te levar a lugar nenhum, você tem proveito, só que você precisa buscar o aprendizado dentro daquilo ali. Você precisa buscar a sabedoria para que você aprenda com essa situação que você está vivendo, que às vezes não é a situação mais favorável de todas. E vamos dar um gás aqui para a gente poder finalizar. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. A gente já conversou sobre isso hoje, sobre essa questão do pecado, que as pessoas usam pecado como um termo pejorativo, como se fosse algo de religião, como se fosse algo de tipo assim, se você ficar no pecado, você vai para o inferno. E vai, mas enfim, o pecado é justamente a gente começar a se analisar, é olhar para dentro, ao invés de fazer assim, fazer mais assim, e ver quais são as atitudes que a gente precisa mudar. Quais são as atitudes que não cabem mais a gente? Quais são as atitudes que a gente precisa começar a abandonar? Quais são os ambientes que a gente precisa mudar? Quais são as pessoas que a gente precisa parar de andar? Quais são as atitudes que a gente precisa deixar de ter no nosso dia a dia? Porque são coisas que, ao invés de estar edificando a gente e a nossa casa, estão só levando a gente à ruína
e a destruição. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. A gente já conversou sobre isso. É sobre você ter sabedoria e ao invés de só apontar, julgar, falar e dizer que o outro está errado e brigar e aquela coisa toda, é mais você olhar para dentro de si e você fazer perguntas. É você começar a perguntar mais e para você falar menos e ouvir mais. Você faz perguntas porque a partir do momento que você faz uma pergunta, você ouve. Toda pergunta ela tem uma resposta. Então se você pergunta, você vai ouvir. E ao invés de se irar, ao invés de passar raiva, gritar, brigar, bater na mesa, bater na porta e entrar naquela maluquice, você tem que se tardar em acontecer isso. Você precisa buscar justamente a sabedoria para quê? Para que em situações de conflito você saiba fazer perguntas, você saiba lidar com a situação, você saiba simplesmente às vezes chegar e falar assim, vamos conversar depois, que agora a gente não vai resolver nada. E isso é justamente a sabedoria. E Salomão está dizendo para a gente que quem tarda em se irar, ou seja, em ter raiva, em passar raiva, é grande entendimento, ou seja, alguém que é sábio. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Isso aqui é pesado, viu? Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. O que a gente tem de destaque aqui, né? Que no coração do prudente repousa a sabedoria, mas no que há no interior dos tolos logo se manifesta. Se vocês perceberem, nesses 3 dias que a gente está aqui, várias vezes Salomão já trouxe para a gente esse aprendizado em relação a você não falar demais. Você não ser a primeira pessoa a falar, você não ser a pessoa que só fala, mas a pessoa que escuta. E ele está falando aqui para a gente que o interior, o que existe no interior dos tolos logo se manifesta. Por quê? Porque quem é tolo, quem não é sábio, tolo é justamente o contrário de sábio. Quem é tolo, ele vai chegar vomitando a opinião dele nas pessoas que estão ao redor, na maioria das vezes sem ninguém ter perguntado nada. E a gente precisa, justamente ao buscar sabedoria, a gente aprender a quê? A falar menos e ouvir mais. Falar menos e ouvir mais. Por quê? Porque isso é um sinal de sabedoria. Pessoal, essa live aqui, ela é uma live que vai ficar gravada no meu canal do YouTube, tá? Lá no YouTube você vai pesquisar Aldo Rosendo, você vai achar o meu canal, vai estar a gravação dessa live aqui e das outras lives que a gente está fazendo nessa série. Se você está chegando aqui por agora e está caindo de paraquedas, a gente está fazendo uma série de lives, serão 30 lives, onde cada live a gente está trazendo um capítulo de Provérbios. Provérbios é um livro da Bíblia que foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a própria Bíblia. E tudo que a gente está lendo aqui todo dia são coisas que trazem ensinamentos pra gente, ensinamentos sobre vida, sobre relacionamento, sobre riqueza. Isso daqui é muito útil para todo mundo que é empreendedor, para quem quer ser empreendedor, para quem é CLT e quer sair dessa vida, para quem é CLT e quer crescer como CLT, para você que quer se desenvolver de alguma forma. Então, todos os dias, às 6h06 da manhã, a gente vai estar aqui. Eu faço esse convite a você, para você continuar buscando a sabedoria, você continuar buscando conhecimentos, ambientes. Isso daqui é um ambiente, a gente está num ambiente juntos. É você começar a buscar esses ambientes que são ambientes que vão te edificar, ao invés de estar em ambiente que só tem fofoca, inveja, falar da vida dos outros, falar mal das outras pessoas, porque são coisas que não vão te edificar em absolutamente nada. Então, todos os dias, 6h06 da manhã, a gente está aqui fazendo essa live. Se você quiser assistir a gravação, vá lá no meu canal do YouTube, Aldo Rosendo. Lá tem as gravações das lives que a gente está fazendo e tem os capítulos do meu podcast, que é o Exponencial Podcast. Fechou? Tamo junto, te vejo amanhã às 6h06. Traga mais um com você. O ambiente, a gente já viu aqui Salomão falando que o ambiente que a gente está é um ambiente que é essencial para que a gente se edifique e edifique as pessoas que estão ao nosso redor. Então, traga junto com você pessoas que querem também buscar sabedoria, pessoas que caminham junto com você. Para quê? Para que vocês cresçam em sabedoria juntos.
para que no momento que você esteja fraquejando, no momento de dificuldade sua, você vai ter uma pessoa para poder te amparar, você vai ter uma pessoa para poder estar junto com você. Então, venha e traga mais um. E eu vejo vocês amanhã às 6h06 da manhã. Fechou? Tamo junto e até mais.